Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, essa é a disciplina Enfermagem e Políticas em Saúde Pública e nesta aula nós vamos falar sobre o item 7, a doença específica tuberculose, ok? Nas doenças transmissíveis. Vamos lá? Bem, a tuberculose é um problema gigante, prioritário no Brasil e em vários outros países relacionados à saúde pública. Por quê? Porque ela é uma doença respiratória bastante importante, acomete bastante a debilidade, traz debilidade para as pessoas e para as comunidades, ela é transmissível para outras pessoas e o tratamento ele é demorado, ele é complexo, ok? Por conta de vários fatores outros também, a transmissão ela é muito fácil de uma pessoa para outra e às vezes numa comunidade. Então, de maneira geral, ele é um problema de saúde pública importantíssimo e você deve estar atento, principalmente para fazer o seu caráter preventivo dessa doença, que é manter as pessoas informadas sobre ela, ok? Bem, homens adoecem 2 vezes mais do que as mulheres. Os dados epidemiológicos trazem essa informação. A infecção em conjunto com os portadores de HIV é bastante importante. Vem crescendo ao longo de anos esse crescente desenvolvimento da tuberculose em pessoas que são portadores de HIV ou AIDS. O agente etiológico, ou seja, o agente que causa a tuberculose é o Mycobacterium tuberculose, porém existem outros agentes que já vamos falar deles. Ele também é conhecido como bacilo de Koch, que foi, obviamente, aí o descobridor desse bacilo, tá bom? Bem, a tuberculose, o complexo da tuberculose, existem outros também espécies que transmitem a tuberculose. Além do Mycobacterium tuberculosis, ele é constituído de várias das espécies, como o Mycobacterium bovis, o Mycobacterium africanum, o Mycobacterium microti e o Mycobacterium também tuberculose. Então, nessa forma toda, ele pode estar disperso em algumas regiões pelo mundo, mas também pode estar relacionado a alguns organismos ou outros seres, por exemplo, mamíferos, que podem também desenvolver tuberculose. Qual é o reservatório? O homem. Em algumas regiões, pode acontecer o reservatório ser o gado bovino, por isso do Mycobacterium bovis, ok? Doente. E em raras ocasiões, os primatas, os macacos, aves e outros mamíferos. São raros nesses casos, mas o principal é o homem, principalmente para o Mycobacterium tuberculosis. É importante conhecer isso porque existe um processo todo epidemiológico no Brasil todo. O Brasil, por exemplo, exporta carne, né? E se a carne tivesse, obviamente, contaminada com Mycobacterium tuberculosis bovis, por exemplo, Mycobacterium bovis, é claro que, pelos processos de inspeção, esse animal, por exemplo, ele já é identificado antes do abate, tem todo um rastreamento, e no abate também, obviamente, no processo de desosse e abate, já identifica aí algum tipo de lesão ou doença específica. E é claro, essa carne ela vai ser desprezada. Então, o processo de vigilância sanitária, que é incluído nos processos do SUS, Sistema Único de Saúde, que é importante dizer isso, envolve essas questões de vigilância a ponto de eliminar ou quebrar esse processo de cadeia para evitar a transmissão desses micro-organismos em dispersão muito maior aí para as comunidades. Em geral também, a fonte de infecção é de um indivíduo que tenha a forma pulmonar, ok, doente, e elimina os bacílios, obviamente aí pela via respiratória, tá? Que quando ele obviamente estiver aí na fase bacilífera da doença. Bem, o reservatório então calcula-se que durante um ano numa comunidade, um indivíduo só que esteja doente, que esteja aí bacilífero, produzindo esses bacilos, multiplicando no pulmão e, obviamente, expirando, exalando esses bacilos, um único indivíduo poderá infectar em média de 10 a 15 pessoas. De 10 a 15 pessoas. É um número bastante expressivo, tá bem? Numa comunidade. Período de incubação. Após a infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, transcorre em média de 4 a 12 semanas para que as lesões sejam detectadas no organismo humano. Lesões principalmente em caráter pulmonar. A maioria dos casos de doença pulmonar ocorre em torno de 12 meses após a infecção inicial. Outra questão importante é o período de transmissibilidade. Quando que se transmite? Antes dos sintomas, depois dos sintomas? Então vamos dizer isso. Enquanto o doente estiver eliminando os bacilos e não houver iniciado o tratamento, ele estará transmitindo a doença. Ou seja, se ele estiver contaminado, estiver doente, sentindo sintomas ou não, ok? Ele está transmitindo o bacilo da tuberculose.
via tosse, via espirro, via contatos diretos com as pessoas, via ambiente, nesse sentido. Então, enquanto ele não começar o tratamento, ele continuará transmitindo a tuberculose. Por isso é uma doença importantíssima e esse conhecimento deve ser levado a todas as comunidades, às suas famílias, aos outros profissionais, colegas e tudo mais. No sentido de, ele tem que entender, se ele estiver sentindo algum sintoma específico, ele deve procurar o médico, porque ele pode estar transmitindo a doença, ok? Esse é um fator importante. Com o início, então, do esquema terapêutico recomendado, a transmissão é reduzida gradativamente, porque o tratamento específico para a tuberculose, como a gente vai ver mais à frente, ele vai eliminar gradualmente aí a proliferação desses micro-organismos. E dessa forma, o bacilo gradualmente vai diminuindo e, obviamente, como vai ter menos bacilo ou quase nenhum bacilo, esse indivíduo ele vai diminuir a sua transmissão. Em crianças, por exemplo, a tuberculose pulmonar geralmente não são infectantes. Outra coisa importante, em 15 dias de infecção, os bacilos eles podem se multiplicar livremente, tá? Porque ainda não existe nada de imunidade no nosso corpo. Então, ele vai estar literalmente fazendo a festa dentro dos nossos pulmões, fazendo proliferação desencadeada, desenfreada, sem nenhuma barreira. Porque o nosso organismo ele não tem nenhuma barreira específica para o micobacterium tuberculose. Em um indivíduo que receba uma carga infecciosa de bacilos, por exemplo, que é a prima infecção, então entrou em contato primeiramente com o bacilo, primeira vez na vida, por exemplo, em que 1 a 2 bacilos alcancem o meu pulmão, então eu inspiro e esses bacilos alcancem lá o meu pulmão, vencendo as barreiras aí de toda a árvore brônquica, chegando lá nos alvéolos, na periferia, então ele vai apresentar uma reação inflamatória. Então entenda, a partir do momento que ele tiver a primeira infecção e entrar 1 ou 2 bacilos lá na parede respiratória, lá no nível dos alvéolos, vai começar a se desenvolver um processo inflamatório e exudativo. Esse processo inflamatório vai gerar secreção e logo um dos sintomas pode ser o quê? Tosse, pela inflamação, pelo incômodo que vai estar nos alvéolos, e essa tosse pode ser produtiva, ou seja, ter secreção. Tá? Por isso do processo inflamatório e esse exudativo, do tipo inespecífico. No início da segunda até a terceira semana do organismo normal, recebendo aí a presença desse alimento, ele vai mobilizar todo o sistema de defesa do nosso organismo, vai começar a proliferar micro-organismos, as nossas células de defesa vão começar a se proliferar justamente para combater esse processo imunológico em específico. E vai acontecer a luta específica do hospedeiro invasor. Então, o nosso organismo vai começar a combater, obviamente, aí o micro-organismo, visando a destruição ou a inativação desse micobactério. Passa a haver, então, no pulmão, um local de inoculação inicial, aqui é uma fase importante para você anotar, um foco pequeno e arredondado de 1 a 2 milímetros esbranquiçados. É uma cavidade, literalmente. Então, nesse processo inflamatório, gera-se exudação, gera-se aí um processo de defesa do nosso organismo, e desse processo de defesa, o micobacterium ele gera uma cavidade, literalmente como se fosse um cisto, um local, ele gera uma cavidade dentro da nossa cavidade pulmonar. E nesse sentido, eu consigo visualizar isso num raio-x, por exemplo. Tá? Então a gente vai visualizar vários pontos esbranquiçados, literalmente, que são as formas cavitárias aí da tuberculose. Quais são os sinais e sintomas, então? Normalmente compromete um estado geral do paciente. Por quê? Está comprometendo a respiração. Se ele não está oxigenando bem, imagina você quando vai correr para pegar o ônibus. Seu coração acelera e você começa a respirar mais para oxigenar os músculos e levar nutrientes e água para os músculos. Se o pulmão não está funcionando direito, logo ele vai sentir cansaço, prostração. Então vão começar a surgir sintomas respiratórios, tudo bem? Então, acontece também, pelo processo inflamatório, uma febre baixa, ok? É importante você anotar isso. Uma febre baixa e que geralmente acontece no período vespertino, tá? No período vespertino, no finalzinho da tarde. Uma febre baixa com sudorese, tá ok? E, obviamente, inapetência, perda da fome e emagrecimento. Ele começa a emagrecer, perde fome e começa a emagrecer. Quando a doença atinge os pulmões, o indivíduo ele apresenta aí dor no tórax, tosse produtiva, porque obviamente tem aquele processo inflamatório que falamos agora há pouco, acompanhado ou não de escarros com sangue, que pode ter sim um escarro com sangue, porque lembra, como falamos agora há pouco, a proliferação de micro-organismos vai desenvolver nas cavidades pulmonares um cisto, como se fosse uma cavidade nova. E, obviamente, isso vai ser um processo inflamatório que vai gerar uma destruição da célula pulmonar, do parênquima pulmonar. E, nesse sentido, pode sangrar. Então, ele pode ter tosse nesse período com sangue, ok?
É um pouco menos comum, mas acontece sim, pode acontecer sim. Outras questões. A tosse produtiva é um sintoma muito frequente na forma pulmonar e em crianças também com um comprometimento ganglionar, mediastínico, cervical, que é na forma primária, e se caracteriza aí com lesões bipolares, tá? Do parênquima e gânglios. Outras questões relacionadas ainda com as manifestações clínicas, uma das formas mais graves da tuberculose miliar, que pode acontecer também, e obviamente ocorre a disseminação hematogênica, que pode cair na corrente sanguínea também. Os pulmões, eles podem ser acometidos de maneira difusa. Difusa significa os dois pulmões em vários lobos. Tá? Lembra que o pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo tem 2 lobos. E quando acomete de maneira difusa, significa que está acometendo todo o pulmão de um lado e de outro. Tá? Não só o direito, não só o esquerdo. Aqui um resumo, então, dos sinais e sintomas. Então, saiba quais são os sinais e sintomas. Tosse seca ou tosse produtiva, tudo bem? Quando há muco ou catarro. Pode acontecer febre vespertina com sudorese, sudorese noturna, emagrecimento, porque vai gerar inapetência ali no processo de não ter muita fome e vai gerar aí também um processo de emagrecimento. E cansaço e fadiga, lembra da corridinha para o ônibus. O pulmão ele não está funcionando direito, está disperso já, as micobactérias explorando todo o micro-organismo e também causando reações inflamatórias do pulmão. E, obviamente, quando ele precisar fazer algum esforço, a respiração não vai conseguir suprir isso. Vai gerar cansaço e vai gerar fadiga muscular. Cansaço e fadiga. Lembra que o sintoma de tosse, por mais de 3 semanas, deve ser investigado. Se uma pessoa tem tosse constante, tá quieto aqui, tosse, ok? Então, se a pessoa tem tosse por mais de 3 semanas, ela deve procurar assistência médica e fazer uma avaliação médica. E, obviamente, dependendo dos sintomas e outras questões a mais, o médico vai solicitar os diagnósticos específicos também para a tuberculose, dependendo de algumas situações, ok? Bem, o que mais? O tratamento da tuberculose, então, ele deve ser feito em regime ambulatorial, ele não vai para o hospital. Então, a pessoa não precisa ficar em hospitalização, porque, obviamente, se ela não estiver com alguma debilidade muito importante ou grave, aí ela não precisa da hospitalização e poderá ficar em regime ambulatorial, domiciliar. Ela vai para a casa dela, fica tranquila na casa dela, mas ela será tratada em regime ambulatorial. Significa o quê? Que a unidade básica de saúde mais próxima da casa dela, o agente comunitário daquela área vai visitar o seu José, lá na casa dele, ok? A dona Maria, lá na casa dela, portadora de tuberculose, para quê? Para supervisionar a dose. Isso faz parte do programa de tuberculose, de combate à tuberculose. Tá claro ou não? É importante que, em algumas medidas, a dose seja supervisionada, tá? Ele vai tomar as medicações e tenha, dentro do protocolo das medicações, a medicação que tem a dose supervisionada. Tem que ter um profissional vendo ele tomar a medicação. Tudo bem? Quais são as medicações, Evandro, do tratamento da tuberculose? Temos, atualmente, 4 medicações que são utilizadas para o tratamento. A isoniazida, a rifampicina, piraminazida e o etambutol, ok? O etambutol é o mais recente aí no processo de tratamento. Já existiram mais, já existiram menos, e esses processos eles sempre vão se atualizando. Então, atualmente temos isso, e é importante que você sempre esteja atento, que pode mudar se você estiver atuando aí na atenção básica, por exemplo. Nós temos, então, alguns esquemas. Então, a rifampicina, ela tem 150 mg, a isoniazida tem 75 mg, a pirazinamida, ela tem 400 mg e o etambutol tem 275 mg em cada comprimido. Cada comprimido não, né? Em cada ação. Então, nesse sentido, a dose vai ser literalmente supervisionada, né? Mas o esquema, qual é o esquema, Evandro, de tratamento? Se for criança, ela vai fazer 2 meses, grava isso, tá? Ela vai fazer 2 meses de rifampicina, isoniazida e pirazinamida, tá? Fez esses 2 meses certinho, bonitinho, tomando a medicação todos os dias, é chamada de fase intensiva, tudo bem? Depois entra na fase de manutenção, que são mais 4 meses, tá? E aí ela vai tomar somente rifampicina e isoniazida todos os dias e, é claro, a dose supervisionada. Então grava, tratamento da tuberculose para criança, quanto tempo?
6 meses. 2 mais 4, 6 meses, ok? Com essas medicações nesses períodos. E o adulto adolescente? O adulto adolescente faz 2 meses, também da intensiva, 4 meses da dose de manutenção. Mesma coisa, só que aqui acrescenta para o adulto e adolescente o etambutol. Então ele faz rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 2 meses na fase intensiva. Terminou, tomou bonitinho, fez as doses supervisionadas, está tudo registrado, aí ele evolui para mais 4 meses de rifampicina e isoniazida na fase de manutenção. Fechou? E a tuberculose meníngea é o mesmo processo, só que vai para 9 meses de tratamento. Então, imagina você, é um tratamento longo? Muito longo, tá? E tem alguns casos aqui que existem tratamentos mais longos ainda, por exemplo, hanseníase que chega a 1 ano, tá? Estamos falando da tuberculose, mas a hanseníase, por exemplo, chega a 1 ano de tratamento em algumas formas. Então, imagine você, como é um tratamento longo e obviamente ele não vai estar mais transmitindo, tá? É importante que ele faça todo esse tratamento medicamentoso, porque a partir daí esse processo aqui vai evitar uma recidiva, vai eliminar totalmente o organismo do corpo dele, ou seja, vai trabalhar todas as questões de recuperação do indivíduo e também de proteção da comunidade. O que mais? O diagnóstico. O diagnóstico diferencial de pneumonias, micoses, por exemplo, pulmonares, paracocordiomicoses, histoplasmose, por exemplo, que pode acometer e dar sintomas parecidos. Então, por isso, diferencial. E o diagnóstico laboratorial. No diagnóstico laboratorial, faz o quê? Faz bacterioscopia e faz, obviamente, aí, cultura. Então, são os 2 exames mais simples. Faz bacterioscopia 2 dias seguidos. Ele vai bacterioscopia do escarro e a cultura do escarro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai literalmente escarrar, tem um procedimento específico para isso. Ele tem que escarrar cedo, sem fazer higiene oral, sem tomar água, tá? Então, cedo, logo a hora que acorda, sem fazer higiene oral, sem tomar água, ele tem que puxar o escarro da árvore brônquica, tá? Não é saliva, ok? Então, ele vai puxar a secreção daqui, escarrando mesmo, literalmente, e vai cuspir no frasquinho identificado, tampinha, bonitinho, isolado, que vai para o laboratório, 2 dias seguidos. Vai fazer isso de manhã e no outro dia vai fazer a mesma coisa, ok? E com esse material vai se fazer a baciloscopia e vai se fazer a cultura. Ali, identificando, dando positivo, aí é certeza que ele tem tuberculose. Deu negativo, mas na cultura deu positivo, é certeza que deu tuberculose. Tudo bem? E outro tipo de exame também é o radiológico, faz o raio-x para saber qual é a gravidade do dano. Tem o bacilo, tem alguma gravidade já? Já tem a cavidade? Já está cavitário? Ok? Então isso vai importar também na dispersão dos problemas, das complicações que vão aparecer. Em alguns casos, tomografia aí também. Outros exames que podem ser feitos é a prova tuberculina, que é o PPD, que faz ali com a injeção intradérmica, com, obviamente, o bacilos, de maneira intradérmica aqui na face anterior do antebraço, tá? E aqui uma questão importante a respeito do PPD é que vai gerar um marcador, um endurecimento, como se fosse literalmente uma lesão, um carombo, né? Nesse sentido, essa mácula e pápula ela tem uma medição. Então, vou medir depois com uma régua. E se ela tiver menos de 5 milímetros, beleza, é fraco. Se ela tiver mais de 5 milímetros, ela é um reator forte, ok? Pode estar, então, desenvolvendo muita tuberculose ali naquele indivíduo. Proliferação de micro-organismos. Medidas preventivas. Diagnóstico laboratorial, tá? Que é importante. Além das medidas descritas acima, é necessário então esclarecer para a comunidade todos esses processos que a gente acabou de ver nessa aula. É importantíssimo isso, porque as medidas preventivas vão ajudar muito a evitar a dispersão das doenças. Outras medidas importantes também, o afastamento compulsório do trabalho. Então a pessoa está doente, ela sabe que está doente, está na fase de transmissão, é importante que ela se afaste, se isole no sentido do domiciliar, ok? Isso é importante. Porque se ela está transmitindo, está doente, está transmitindo, ela vai transmitir para outras pessoas. Outra questão importante também, pacientes imunodeprimidos, principalmente com HIV positivo, que apresentem maior susceptibilidade para ter a tuberculose, é importante que as medidas preventivas sejam aplicadas com esse indivíduo e ele procure sempre o serviço de saúde. Outras questões importantes, a medida de proteção em caso de internação suspeita de tuberculose, que você já deve ter aprendido principalmente com relação em outras disciplinas, é que, imagina então, o paciente com tuberculose está confirmado, só que ele não iniciou o tratamento ainda. Tá? Se não iniciou o tratamento ainda, ele está transmitindo a doença, correto? Como vimos aqui. E ele precisa ficar internado. Ou ele está internado e tem suspeita de tuberculose. O que tem que ser feito com ele? É uma precaução padrão? Ele vai ficar num quarto junto com outras pessoas? Não. Ele vai ficar numa precaução por gotículas, ok? Por que isso? Porque é importante.
porque o bacilo da tuberculose ele tem de 1 a 4 micras, ok? Então a máscara simples não barra o bacilo da tuberculose. Tá claro? Ficou claro para você? A máscara simples não barra o bacilo da tuberculose. Dessa forma, então, o trabalhador que vai fazer o atendimento a esse trabalhador de enfermagem, outros trabalhadores que vão adentrar o quarto de isolamento, que ele vai estar isolado, vai ter que entrar com a máscara N95 ou PFF2, ok? Nesta aula, então, trabalhamos as questões relacionadas à tuberculose, fatores bastante importantes. Pratique as questões relacionadas às prevenções, medidas de prevenções. Agradeça muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.